Sobre a proteção de Deus, tenho a honra de declarar aberta a presente sessão solene da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em comemoração aos 32 anos da Central Única dos Trabalhadores, CUT-DF. O ano era 84, após a fundação da CUT Nacional, no dia 7 e 8 de julho daquele ano, a CUT Brasília começava a sua trajetória. A Escola Santa Doroteia, localizada na quadra 911 Norte, recebeu dezenas de sindicalistas para o primeiro conclave. Para esse congresso foram inscritos 146 delegados, dos quais 121 participavam efetivamente, 8 observadores e 52 convidados. Os delegados representavam 15 entidades. Tem até algumas que até nem existem mais, porque outras surgiram, né? Mas os delegados representavam Sindicato dos Jornalistas, era liderado por um companheiro que teve uma participação importante, que era o Hélio Doyle. Arquitetos, era liderado pelo Orlando Cariello. Vigilantes, que era uma associação. Domésticas, nutricionistas, economistas, engenheiros, assistentes sociais, gráficos, médicos, enfermeiros, orientadores e formadores profissionais, auxiliares de administração escolar, professores, que era a base dos professores, né, e servidores públicos. Os observadores e convidados pertenciam às seguintes categorias: bancários, sociólogos, psicólogos, motoristas, que no caso, Jorge, era a base, ou seja, a oposição rodoviária, aposentados e construção civil. Nesses 2 dias foram discutidos conjuntura política nacional e local, situação do movimento sindical e construção da CUT-DF. A fundação da CUT foi fruto de uma ampla mobilização sindical social que começou no final da década de 70, um processo de aguerrido enfrentamento popular com vistas à redemocratização do país, que levou a ditadura militar a dar os primeiros sinais de enfraquecimento. À época, as principais reivindicações dos trabalhadores eram pelo fim da política econômica do governo, pela liberdade e autonomia sindical, pelo salário e desemprego, pela estabilidade no emprego, pela reforma agrária sob o controle dos trabalhadores, por eleições livres e diretas e pelo fim do regime militar. O documento que assinala a fundação da CUT diz o seguinte, no seu início: para nós, a criação da CUT significa um passo concreto no processo de consolidação da nossa central e deve significar também a união de um maior número de companheiros na luta intransigente pela defesa das nossas reivindicações e no combate ao desatrelamento dos nossos sindicatos. Assim, estaremos construindo nossa organização de base, democrática e de lutas. Com a fundação da CUT, no primeiro Congresso Estadual da Classe Trabalhadora, SECLAT, realizado no dia 7 e 8 de julho de 84. E vamos à primeira direção da Central Única dos Trabalhadores. Francisco Domingos dos Santos, Chico Vigilante, presidente da Associação dos Vigilantes do Distrito Federal. Maria Laura Salles Pinheiro, base dos servidores públicos. Neuza Maria Rodrigues, base dos professores. Francisco Chaga Machado Filho, presidente da Associação Profissional dos Economistas, do DF. Paulo Henrique Veiga, diretor do Sindicato dos Arquitetos, que era o Paulinho. Jacques de Oliveira Pena, diretor do Sindicato dos Bancários do DF. Romualdo Silveira Filho, tesoureiro do Sindicato dos Médicos. Antônio Geraldo Sobrinho, diretor do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar. Djalmi Augusto de Assis, presidente do Sindicato dos Gráficos. Antônio César Almeida, diretor do Sindicato dos Engenheiros. Adelino Cassis, nosso querido e saudoso Cassis, presidente da Associação dos Aposentados. Francisco Pereira, o Chico Pereira, que está aqui na minha frente, radialista. Portanto, se a gente olhar, companheiros e companheiras, a evolução que nós tivemos nesse período,
o quanto que nós adquirimos de credibilidade enraizado nas lutas populares, nas lutas sindicais aqui do Distrito Federal. Acho que é importante também, Lisboa, a gente lembrar de um fato muito interessante que aconteceu, que foram as 2 primeiras greves organizadas pela CUT. Uma das primeiras foi a greve dos motoristas do Zebrinha, que era aqueles ônibus listadinhos, né, que andavam aqui nas entrequadras. Nós paramos o Zebrinha para fazer uma greve. Nessa época, o Hotel Nacional de Brasília tinha muito glamour, né? Era o principal hotel, era o glamouroso, né? E aí nós fizemos uma greve dos funcionários do Hotel Nacional. E o Jacques, que coordenou essa greve, estava igual o menino, né? Quando ganha um presente. Oxe, paramos o Hotel Nacional. Falei, parabéns, cara, que beleza. E foi engraçado porque nessa greve, os servidores, a noite inteira, na porta do Hotel Nacional, batendo panela, e naquele tempo a gente batia panela porque precisava que fosse batido panela, não é igual a elite brasileira hoje, que bate panela tramontina, né? O pobre não, a classe média não bate porque as panelas estão cheias, né? Mas o pessoal lá batendo panela e com umas cornetas, e de vez em quando soltando uns foguetões, e aí de manhã cedo, os hóspedes, né, todos desceram, já com a mala na mão, dizendo, vamos embora procurar outro hotel, porque aqui não dá mais para hospedar, né? E aí a gente conseguiu fazer uma negociação, também foi a primeira negociação que teve de hotéis, né? Depois a gente estava organizando os rodoviários, nós éramos basicamente formados de oposições sindicais. A Associação dos Vigilantes era uma associação civil, e a maioria dos integrantes da CUT era oposição sindical. E nós deliberamos que a gente tinha que ter um sindicato filiado à CUT. E aí nós decidimos, nossa meta era ganhar o Sindicato dos Rodoviários. E fomos atrás de organizar. E aí tinha um grupo grande de companheiros rodoviários, alguns já muito bem politizados, outros não. E a gente resolveu investir no companheiro Pedro Celso. E aí tinha um detalhe interessante, que o Pedro era muito novo e não era motorista, né? Ele era almoxarife da TCB, do almoxarifado da TCB. E aí nós organizamos a primeira greve de rodoviários do Distrito Federal. Já tinha tido umas tentativas de greve, mas não tinha dado certo. E paramos. 1º de abril de 1985. Olha que a CUT não tinha nem um ano ainda, né? E faz a primeira grande, poderosa greve dos rodoviários. Eu me lembro que foi uma greve que fez com que o ministro da Justiça da época, chamado Fernando Lira, convocasse uma cadeia de rádio e TV local, quase 30 minutos, desancando a gente. Falando que nós éramos impatriotas, que nós éramos terroristas, que a gente queria desestabilizar o regime. E nós não queríamos desestabilizar nada, a gente só queria estabilizar os rodoviários e a CUT, né? E aí disse que ia botar o exército, ia botar a polícia, ia botar não sei o que mais. E a verdade é que a gente conseguiu fazer uma negociação, e foi uma negociação vitoriosa. Só que quando terminou o processo de negociação, as correntes políticas que já existiam naquele tempo, nós aqui não sabíamos que existia, né? Porque eu, Pedro e outros companheiros não pertenciam a corrente nenhuma, queriam botar os integrantes deles na direção. Nós falamos, não, rapaz, nós vamos botar o Pedro. E aí dividiu, né? Teve 9 chapas. Só que a nossa chapa teve 90% dos votos. Sem as lutas da CUT do Distrito Federal, a gente não teria a organização que a gente tem dos trabalhadores hoje. Portanto, nesse dia 28, nesse de agosto, comemorando os 32 anos da CUT, essa central merece efetivamente aplausos para aqueles que construíram e para os que continuam construindo essa central. Tanto esse é um momento para ser lembrado sempre. Quem sabe daqui a 300 anos, as pessoas vão estar aqui comemorando essa data tão importante, que é a fundação da nossa querida Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Quando fala na Central Única dos Trabalhadores, a gente fica muito satisfeito, porque esses dias mesmo a gente tivemos em Natal, trabalhando nas eleições do sindicato,
E nós teve uma vitória, o nome de CUT. Por isso que sempre nós respeitamos a nossa Central Única dos Trabalhadores. Onde a gente está, a Central, junto, a gente nunca perdeu uma eleição. Nós, Sindicato de Brasília, somos fundadores da Central Única dos Trabalhadores. Inclusive, o Chico Vigilante foi o presidente da Central Única dos Trabalhadores. Naquela época da ditadura, não era mole. A gente corria mais de polícia, mais do que tudo, para não apanhar mesmo. Tá? A gente respeita muito a Central Única dos Trabalhadores, porque a gente sabe o que sofreu, o que foi tanto sofrimento para existir a Central Única dos Trabalhadores, porque é a central maior da América Latina, é a Central Única dos Trabalhadores. Não tem força sindical, não tem outras centrais igual a CUT. Porque as coisas começou com muita dificuldade, e hoje está aí. No país, onde tem movimento sindical que é filiado à CUT, é respeitado. E eu tenho maior orgulho de ser do Sindicato dos Vigilantes e fundador da Central Única dos Trabalhadores e do PT, dos trabalhadores, que é o PT, Partido dos Trabalhadores. Pertence ao meu sangue também. Sempre lá no DIES, na reunião do DIES, a gente discute sobre as políticas das centrais, partido político, tudo isso a gente discute. Entendeu? Mas a Central dos Trabalhadores fica em primeiro lugar na nossa discussão. Qualquer coisa que a gente vai fazer, de levantamento de trabalhadores, disso, daquilo, outro, está lá. A Central dos Trabalhadores está em primeiro lugar. É isso aí, pessoal. Então, uma boa noite para vocês, satisfação enorme estar junto com vocês e com o pessoal da mesa, e minha deputada federal e meu deputado estadual, distrital, Chico Vigilante. Quem conhece a CUT em Brasília sabe as transformações que já teve aqui através dessa Central Única, que é a única mesmo, o nome pegou bem, a única que tem responsabilidade e um compromisso com os trabalhadores. O resto, vocês veem aí, uma força sindical se juntando à direita para tentar dar um golpe que nós não vamos aceitar, e aí eu chamo a atenção dos dirigentes sindicais aqui, até a minha base, que nós devemos politizar os nossos trabalhadores para evitar o que vem acontecendo hoje no Brasil. Uma Rede Globo tampando todas as mentiras, todas as verdades, aliás, sobre essa direita, que só tem bandidos como Aécio Neves, bandidos como Cunha. Então, companheiros, é responsabilidade nossa, dos dirigentes sindicais, chamar a sua base e já começar a falar, porque nós não estamos vivendo um momento bom no país, estamos num momento em que estão tentando dar um golpe, e nós não vamos aceitar esse golpe. E eu tenho certeza que a Central Única dos Trabalhadores é a que vai estar na frente, junto com os trabalhadores que estão aqui, para poder fazer essa defesa. Tem rodoviário novo que não sabe que o Chico Vigilante foi parar na Papuda. Foi parar na Papuda, numa greve, em 88. Ele e o Pedro Celso foram presos defendendo os rodoviários. Muitos rodoviários novatos não sabem desse fato, desse acontecimento. E hoje, companheiros, vocês param um terminal por telefone. Naquela época, tinha que deitar debaixo de um ônibus, arriscando você ser morto para poder parar um terminal. Então, as minhas palavras é agradecer muito a você, Chico Vigilante, pela iniciativa que vocês tiveram naquela época, de tomar o sindicato dos patrões, porque os sindicatos de Brasília eram dos patrões, e hoje o nosso sindicato parar um terminal por telefone. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Quando nós falamos da nossa Central Única dos Trabalhadores, dos 32 anos, nós falamos, e aí particularmente falo de algo que a gente tem muito orgulho. Quando até o companheiro Jorge falou que é a única, é porque realmente nós temos certeza absoluta que é o único instrumento de luta da classe trabalhadora que defende de forma intransigente seus direitos, seja em qualquer esfera, em qualquer local deste país. Nesses 32 anos, nós temos que fazer uma reflexão e avaliar tudo que foi construído. É importante uma solenidade como essa, mas é importante a gente sempre resgatar essa história para que sirva de exemplo
para a juventude trabalhadora construir também mais 32 anos de lutas e conquistas. Que neste primeiro semestre deste ano, num momento de fragilidade da categoria dos servidores da educação, mais de 500 trabalhadores do campo, unidos com trabalhadores do setor privado, foram para a rodoviária e paralisaram o eixo monumental. E, fora isto, o nosso Sindicato dos Rodoviários paralisou as atividades de sua categoria na rodoviária por quase 2 horas, com uma única pauta: a defesa dos servidores da educação. Então, isto é a CUT. É você pegar determinada categoria e fazer com que a luta dela seja a luta de todos e todas, de toda a classe trabalhadora. Vamos organizar as categorias inorganizadas, vamos fortalecer as categorias que precisam ser fortalecidas e vamos fazer qualquer enfrentamento a quem queira acabar com a democracia, com a liberdade e com os direitos do nosso país, porque a CUT nasceu para isso. E quem esteve à frente sempre da CUT, como os companheiros aqui na mesa, possam ter certeza que nós, que estamos chegando nesse processo e assumindo o compromisso de tocar a CUT, vamos fazer de tudo para honrar quem já fez essa trajetória e vamos fazer de tudo também para buscar e formar novos militantes para construir um futuro, para que a gente possa, daqui a um tempo, falar: temos orgulho de quem nos antecedeu, temos orgulho do que fizemos e temos orgulho de quem está assumindo. Isso é a CUT e vamos construir o futuro, porque essa é a nossa Central Única dos Trabalhadores. Obrigado e boa noite a todos e a todas. Nesses 32 anos, nós construímos a 5ª central sindical do mundo. E, de todas as grandes centrais sindicais do mundo, Chico, nós somos a mais jovem. Nós conseguimos construir uma estrutura, né, sindical, uma central sindical, né, com o tamanho que nós conseguimos construir, em muito pouco tempo, porque 35 anos, aliás, 32 anos, na história humana, na história das construções humanas, não é absolutamente nada. E, nesses 32 anos, eu acho que, né, nós temos muito a comemorar. Nesses 32 anos, o Brasil mudou, né? Nós conseguimos, talvez, a maior vitória, né? Talvez não, a maior vitória da nossa história foi a eleição do companheiro Lula, né? E nós tivemos um papel fundamental nesse processo. E a própria eleição do companheiro Lula, né, que é um dos nossos, resultou em avanços que nós estamos, né, enxergando hoje. Por exemplo, às vezes a gente não se lembra, mas o acordo do salário mínimo feito, né, com as centrais sindicais durante a gestão do Lula, mas que, evidentemente, só saiu porque a CUT estava nesse processo, é o maior acordo coletivo da história e o maior acordo coletivo do mundo, né? Então, isso prova o que nós fomos capazes de fazer em tão pouco tempo. Agora, evidentemente que todas essas conquistas estão novamente em risco. E nós precisamos ter muito claro que, para que a gente continue avançando, para que a CUT continue avançando e para que a classe trabalhadora brasileira continue conquistando direitos, né, o papel da CUT é fundamental. E é por isso que meu companheiro aqui diz: nós não vamos aceitar retrocesso, nós não vamos aceitar o golpe, nós precisamos avançar. E é nesse sentido que nós estamos, é por isso que nós estamos comemorando, mas com os olhos bem abertos, né, e com o sangue correndo, né, na veia, para saber: olha, não nos ameacem, porque nós não aceitaremos retrocesso, nós não aceitaremos atraso, nós não aceitaremos que essa burguesia ultra-reacionária que governou o país durante 500 anos possa retornar para retirar os nossos direitos e, muito mais ainda, retornar não pelo processo democrático, retornar pelo golpe.
Então, nós estamos felizes de completar esses 32 anos, mas estamos extremamente atentos, alertas, como temos estado nesse período, agora desse ano 2015, né, em todos os momentos, alertas, porque nós sabemos o nosso papel histórico, sabemos nós que estamos dirigindo a central hoje, como disse o companheiro Rodrigo, que temos uma obrigação que é, em função, né, da trajetória dos que vieram antes de nós, como o próprio Chico, né, manter essa trajetória e fazer com que os próximos dirigentes, a próxima geração de cutistas, de dirigentes cutistas, sintam orgulho de nós, como nós sentimos de vocês. Conseguimos fazer a paridade. Hoje nós temos uma direção executiva, uma direção aqui estadual paritária, né? Acabou de acontecer, está acabando agora de acontecer o Congresso da Bahia também com paridade. Todos os congressos estaduais já realizados. Esse final de semana nós temos alguns, São Paulo, Bahia, Mato Grosso do Sul, todos, né, meio a meio, entre homens e mulheres, e vamos fazer isso também no nosso Congresso Nacional em outubro. Então, a gente comemora não só as conquistas dos trabalhadores, as conquistas materiais da classe trabalhadora, mas nós comemoramos também o fato de que nós trouxemos para a pauta sindical questões que nós precisávamos trazer, como a questão de gênero, o meio ambiente, né, o combate ao racismo, né, a liberdade de orientação sexual. Tudo isso nós conseguimos, né, juntar dentro do nosso projeto, e é por isso que, nesses 32 anos, a gente fica tão contente e tão alerta para que esses atrasos que querem trazer para cá não aconteçam. Obrigado. Para nós, para a direção nacional da CUT, é um orgulho estar aqui nesse momento. Obrigado, Chico. A CUT ela passou por um processo, como disse o Lisboa, de uma profunda evolução, eu diria. Nós começamos com o sentimento de classe. E esse sentimento de classe é muito importante, porque a gente tem uma estrutura sindical que a gente não conseguiu se livrar totalmente dela, mas uma estrutura sindical que reforça o sentimento de corpo, as categorias, que é a estrutura varguista de Getúlio Vargas, onde você tinha uma estrutura construída para que bancário se sentisse bancário, professor, professor, rodoviário, rodoviário, e não tivesse um sentimento de classe, de que somos todas e todos parte de uma mesma classe de trabalhadores. Então, você diluía esse sentimento que faz a gente se colocar em oposição à elite que sempre governou esse país, e que governou esse país até 2003, e que governou esse país querendo que os trabalhadores voltassem para a própria senzala. Então, portanto, esse sentimento de classe, a gente conseguiu consolidá-lo com a existência da Central Única dos Trabalhadores, se colocar em movimento. Mas, para além do sentimento de classe, nós conseguimos, a Central Única dos Trabalhadores, nos construirmos enquanto movimento de cidadania, de construção de direitos, de sairmos às ruas contra o impeachment, ou a favor do impeachment de Collor, e sairmos à rua, nesse momento, contra o golpe que se busca engendrar contra Dilma Rousseff, que é um golpe contra os trabalhadores e trabalhadoras deste país. Então, este nível de ódio que está se estabelecendo, que é um ódio de classes, é um ódio contra os trabalhadores e trabalhadoras, é um ódio com o PT, porque o PT é o partido que ganhou as eleições nas regras que eles colocaram. Eles estabeleceram regras para que os trabalhadores nunca chegassem ao poder. E nós elegemos um operário. Nós elegemos um operário, e eles não se conformam de que, com a eleição estabelecida com as regras deles, nós tivéssemos feito a eleição de um operário e a eleição de uma mulher para presidir este Brasil. E, ao não aceitarem isso, eles estão destilando ódio, o ódio de solapar o mandato de Dilma Rousseff, rasgar o nosso voto, porque significa isso, voltar às trevas de uma ditadura, rasgando o nosso próprio voto e criminalizando o Partido dos Trabalhadores e criminalizando as entidades dos partidos dos trabalhadores, porque imediatamente eles foram para as entidades sindicais.
para as entidades dos partidos trabalhadores que conseguiram colocar nos espaços que sempre foram ocupados pela elite, colocar trabalhadores e trabalhadoras. E isso se soma a uma série de ataques, como o 4330. Quem é força sindical para apoiar o 4330 e fazer um ato por um dos maiores corruptos deste país, que está hoje presidindo a Câmara Federal? E que movimento contra a corrupção é esse? É esse que diz que vai às ruas contra a corrupção, mas se cala frente à corrupção de Eduardo Cunha. Que oposição é essa? Que se cala com relação ao depoimento que houve na CPI da Petrobras, que é um depoimento que diz que a Aécio Neves recebia propina e ninguém divulga isso, porque isso não interessa aos interesses desta elite que não se conforma de nós termos essa central sindical e que tentou criminalizar e que tentou eliminar e isolar o presidente da CUT quando ele disse que nós vamos às ruas, sim, com todas as armas que nós tenhamos, nós vamos às ruas para defender um governo que é o governo dos trabalhadores e trabalhadoras e para não aceitar esse nível de golpe que eles estão impetrando contra a democracia e contra todas as nossas conquistas. Nós temos que reagir a tudo isso, porque nós temos que dizer que essa Central Única dos Trabalhadores é fruto de um país que teve muitas casas grandes e senzalas, mas nós somos filhos de Zumbi dos Palmares, nós somos filhos de Margarida Alves, nós somos filhos de tanto homens e mulheres neste país que disseram que era preciso se respeitar a classe trabalhadora, que quer estar dentro dos bancos escolares, que quer estar dentro das faculdades, e a elite não consegue admitir isso. Nós vamos estar com a Central Única dos Trabalhadores, lutando para que nenhum direito seja retirado. Vamos estar nas ruas, como estivemos no último dia 20, para hastear esta bandeira, essa bandeira da CUT, para hastear esta bandeira e dizer: pera lá, moço, nos respeite. Nós somos da Central Única dos Trabalhadores e vamos estar cerrando fileiras em defesa da democracia e em defesa de todos os direitos. Por isso digo, podem acreditar, não vai ter golpe, não vai ter golpe, não vai ter golpe. Já caminhando para o encerramento, e já para fazer as considerações finais, eu quero registrar três importantes movimentos que aconteceram no dia de hoje. O primeiro, viu, Rodrigo, é essa homenagem que nós estamos fazendo à CUT. É marcante, é muito importante. O outro é que alguns jornais eletrônicos estão dando conta de que o senhor golpista Aécio Neves desistiu do golpe e vai se render ao resultado das eleições e esperar o resultado de 2018. Isso só está sendo possível em função da mobilização e da luta dos trabalhadores. Mas, para mim, o mais importante que aconteceu hoje, aconteceu na cidade de Montes Claros, em Minas Gerais, foi o companheiro de todos nós, Luiz Inácio Lula da Silva, dizer que se a classe trabalhadora precisar, ele será candidato em 2018. Essa, do meu ponto de vista, é a melhor notícia de 2018. Portanto, daqui para frente, é importante que nós, trabalhadores, estejamos alertas, porque daqui para frente os ataques ao Lula vão se intensificar ainda mais. E os ataques a nós, que somos companheiros do Lula. Porque essa elite perversa não quer, em hipótese nenhuma, que a gente continue mudando o Brasil. A elite não aceita que um filho de um trabalhador, de um vigilante, de um operário da construção civil ou de um rodoviário se forme em medicina. Não aceita que o filho de um trabalhador
vira engenheiro civil, porque nós fomos criados por eles, no máximo, para ser mestre de obras. Jamais para mandar. E nós, a partir do momento que nossos filhos estudam engenharia, ele vai mandar. Portanto, somos nós que saímos do chão de fábrica, que saímos dos bancos, e chegamos, passamos pela Central Única dos Trabalhadores e chegamos ao parlamento, que fizemos isso. Na verdade, nós invadimos espaços que não eram nossos. Primeira vez que eu entrei dentro daquela Câmara Federal, chegava lá com a marca da CUT, ali, aquele plenário, eu senti que não tinha sido feito para nós. E nós invadimos. Eu, o companheiro Paim, na época, o Djalma Bom e outros, todos indo da CUT. Todos indo do movimento sindical. Eu sempre digo que a melhor e a principal escola desse país ainda é o movimento sindical. É aqui que a gente aprende. Aqui, inclusive, Lisboa, a coisa mais, do meu ponto de vista, mais fundamental, é aqui que a gente experimenta o que é solidariedade. É aqui o que a gente experimenta, Chico Pereira, o que é respeito. Porque só dá valor ao respeito, só exige ser respeitado quem sabe o que é respeito. Né, Luizão? É isso que faz com que a elite desse país trema com relação a gente. E é por isso que atacam tanto a todos nós. Portanto, eu tenho certeza que a CUT vai continuar nessa trajetória vitoriosa da defesa dos interesses maiores da classe trabalhadora brasileira. Portanto, eu fico muito feliz de poder comemorar essa data tão importante, tão fundamental, que são os 32 anos de existência da Central Única dos Trabalhadores no Distrito Federal. O que me deixa triste é ter determinados elementos que não podem ser chamados de dirigentes, chamar agora o trabalhador para aplaudir os nossos algozes. Me deixa muito triste quando eu vejo o Ronaldo Caiado sendo aplaudido. Será que as pessoas não se lembram que foi ele que fundou a UDR para matar trabalhador rural? Que queria reforma agrária? Tanto essas coisas a gente precisa estar dizendo o tempo todo para os trabalhadores não caírem em lambança. Eu quero dizer da minha satisfação de poder proporcionar essa sessão solene, e no próximo ano nós estaremos aqui comemorando novamente os 33 anos da Central Única dos Trabalhadores, depois os 34, e aí por diante. Ao agradecer às autoridades, que somos todos nós, todo mundo aqui é autoridade, e demais convidados que honraram a Câmara Legislativa do Distrito Federal, com suas presenças, declaro encerrada essa sessão solene, ao tempo em que convido todos e todas os presentes para participar de um coquetel que será servido no plenário, portanto, logo aqui na frente. Antes disso, porém, eu queria pedir para o pessoal que colaborou todo com essa sessão, nossos servidores lá da Câmara, aqui no meu gabinete, aqui na frente, Reusa, todo mundo aqui, mais a companheira Verônica e o companheiro Danilo para ficarem ali, que eu vou pedir aplausos de vocês para eles. Porque foram eles que trabalharam para que a sessão acontecesse. Bem como o nosso companheiro do som, o pessoal dos bombeiros civis que estão aqui, e todas e todos que compareceram a essa sessão solene. Muito obrigado a todas e a todos. Está encerrada a nossa sessão.